Olá pessoal do Café com Leitura e você, vamos continuando aqui com o nosso livro Ao Redor da Mesa. Quero pedir desculpa por estar gravando de cabelo molhado, mas eu estou ansiosa para terminar logo a gravação desse livro. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Quando não tem solução, Deus entra em ação. Surpreenda seu cônjuge, ainda há esperança. Quero compartilhar algo sobre o que muitas mulheres gostam de fazer, que é ir ao shopping. Eu confesso que vou ao shopping com minhas netas Laura e Isabel ou com meus sobrinhos Tandy e Gabriel, sempre que preciso comprar alguma coisa para eles. Ainda que com criança ou adolescentes, faço com que nossa ida se transforme em ao redor da mesa. Gosto de levá-los à pizzaria ou McDonald's e aproveitamos para conversar e tirar dúvidas sobre assuntos que trazem proveito à vida deles. Quero mencionar algo muito importante, que quando vou com Marcelo ao shopping ou a uma loja, se essa determinada loja não for do interesse dele, ele fica sentado me esperando ou eu também faço da mesma maneira. Aqui existem lojas de pesca e caça que são enormes e gasta-se muito tempo para percorrer e ver tudo que se quer ver. Então o que faço é me sentar num banco, ler e escrever observando um aquário bem grande que tem no centro da loja ou ando com ele fazendo companhia. Essa é a nossa experiência, descubra a sua. A minha posição em tudo que estou relatando para vocês é que nós, como casal, não podemos só fazer o que nos agrada. Temos que fazer o outro feliz também. Quando plantamos, temos a certeza da colheita. Como nos falava o meu avô João Góes, Gozinho, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Faça da sua ida a qualquer que seja o local um tempinho livre para colocar em ordem os seus pensamentos e ideias. Aproveite as oportunidades. Mude o seu jeito de agir. Surpreenda o seu cônjuge para colher bons frutos. A minha experiência é que a prática ao redor da mesa resolve situações e ajuda a tomar decisões. Você conhece seu cônjuge mais do que ninguém. O que você pode fazer para surpreendê-lo? Aqui vão algumas ideias. Preparar café na madrugada para depois um momento de amor. Um cartão com uma palavrinha que só os dois conhecem. Uma viagem surpresa com as malas já preparadas. Um passeio no lugar onde se conheceram. Um balão com alguma coisa escrita. Flores ou bombons. Uma noite especial em um hotel da sua cidade. Ingressos para um show e muito mais. Não me refiro a presentes caros. Quero ajudar a todas as pessoas que leiam este livro a entenderem que ter condições financeiras favoráveis é bom, mas não é tudo. Você pode ser feliz com o que você tem. Ponha sua imaginação para funcionar. Há um tempo certo para todas as coisas. Há alguns meses atrás, Marcelo chegou em casa em um dia e disse: "Prepare as malas que vamos viajar e nos divertir." Viajamos de carro e visitamos lugares lindos como Santo Agostinho, que é uma cidade histórica, Sarasota e uma praia lindíssima chamada Siesta Key. Quando chegamos lá já era final da tarde, a água estava deliciosa, nos divertimos muito. Aventuras como viajar sem programação, sem reserva de hotéis, faz parte da minha personalidade. Gosto muito desse jeito de viver. Mas meu maridinho às vezes não pensa dessa maneira, então temos que fazer dos dois jeitos. Tanto agrada a um, como agrada ao outro. Somos diferentes, mas podemos fazer o outro feliz. Eu e Marcelo muitas vezes gostamos de ir no final da tarde ver o pôr do sol num cais perto da nossa casa. Quando é o inverno, compramos um café e no verão um chá gelado. Sentamos no banco, conversamos, nos beijamos, fazemos carinho um no outro. São momentos inesquecíveis a dois. Às vezes andamos um pouquinho na praia, curtimos as ondas, as pessoas passando, indo e vindo, crianças correndo,
pessoas pescando peixinhos só para diversão. Lindos iates e pequenos barcos passam bem perto do cais. Pessoas com seus detectores de metais à beira-mar. É bem divertido. Precisamos apreciar as coisas ao nosso redor, quer envolva dinheiro ou não. Deus criou o céu, as nuvens, o mar, o sol. Todas essas coisas afirmam a existência do nosso Criador e não é necessário gastar muito para admirá-las. Faça do tempo que estiverem juntos momentos alegres e desconfortáveis. Uma ida ao supermercado ou padaria preferida, caminhar numa trilha ou num parque, arrumar a garagem e, por que não, ir ao dentista. Capítulo 5. Ele pode conhecer a sua fraqueza. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, capítulo 5, verso 16. Aconteceu numa pizzaria à noite, quando passávamos por momentos bem difíceis no nosso relacionamento. Marcelo chegou a mencionar separação e divórcio. Orei a Deus e sei que Ele me deu essa estratégia de termos um encontro ao redor da mesa. Muitas vezes precisamos parar para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Diálogo muda as circunstâncias. Oração muda as circunstâncias. Há o tempo certo para cada coisa. Temos que tomar atitudes quando sentimos que o nosso lar está em perigo. Não devemos deixar que desabe. Nós, mulheres, somos colunas, e colunas têm que estar bem fincadas com uma fundação bem preparada. Prepare-se lendo livros, participando de seminários e congressos sobre relacionamento. A ideia veio à minha mente. Comprei um caderninho, fiz 2 colunas. Numa escrevi qualidades e na outra defeitos. Então falei para o Marcelo sobre a minha ideia e ele concordou em escrever nas colunas. Esperamos um pelo outro e, para nossa surpresa, a lista de qualidades superava em número bem maior a dos defeitos. O que entendemos? Que o inimigo das nossas almas, o diabo, quer nos fazer ver de maneira tão exacerbada os defeitos do nosso cônjuge, sendo que, na verdade, as qualidades são tremendamente maiores. Quero te afirmar que um encontro ao redor da mesa pode mudar sua vida. Ao redor da mesa, Deus faz proezas. Uma atitude pode mudar sua vida. Não me refiro só ao relacionamento entre marido e mulher, mas a todo e qualquer tipo de relacionamento. Há momentos na nossa vida que temos que parar, pensar e agir. Não podemos deixar a vida ser levada de qualquer maneira. A vida é a vida. Ela não volta atrás. O que passou, passou. Vamos pensar. O que podemos fazer para mudar nosso relacionamento? Tenho aprendido muitas coisas aqui na América. Deus tem me dado a oportunidade de crescer, amadurecer e respeitar os limites do meu próximo, daqueles que amam e dos que estão ao meu redor. Aqui você não pode falar para as pessoas o que quer sem pensar. Temos leis a cumprir e devemos respeitar os limites. Nós, como pais, amigos, família, podemos dar conselhos, orientá-los, mas não temos o direito de decidir e de querer que eles sigam a nossa vontade. Cada indivíduo tem seu livre-arbítrio dado por Deus. O meu direito acaba quando começa o do outro. E o do outro da mesma forma. Nesse momento, estamos nos preparando para ir ao nosso restaurante preferido em Fort Myers, na Flórida, da mesma forma que tínhamos um em Salvador, na Bahia. Será mais um tempo ao redor da mesa. De volta, quando nos casamos e os nossos filhos chegaram, nossa Janaína e Marcelo Júnior, que nasceu 7 anos depois, é um tempo de muita festa, tempo precioso, e dar o banho, colocar cada dia uma roupinha mais linda que a outra, mamada, só alegria, papai chega e fica com uma criança, como uma criança só tem olhos para a princesa e para o príncipe. É um tempo muito lindo, onde nossa casa tem novidade. Vida nova tanto para o bebê que acabou de nascer, como para a família, para o marido e a mulher. Tempo de dormir muito menos, acordar na madrugada para amamentar. Preciso ressaltar algo muito importante sobre o que aconteceu na minha vida.
Eu sempre tive um marido que me ajudou muito com meus filhos em todas as fases da vida deles e até hoje que são casados. Bons pais são para toda uma vida. Não se esqueça disso. E agora, onde ficam os dois que vivem um para o outro? Que podiam acordar e dormir à vontade nos fins de semana, só lazer, assistir TV ou um filme sem interrupção. Tudo mudou na hora que começam as carícias um com o outro. Vem o chorinho. Amar sem se preocupar com nada. Tudo mudou. Mas é nessa fase que o casal precisa de muito amor, renúncia e compreensão um com o outro. Principalmente o homem com a mulher, pois ela passa por muitas mudanças em várias áreas da vida dela. Tempo de alerta, tempo de cuidar do novo membro da família, tempo de lembrar que o seu cônjuge é importante, tempo de novas responsabilidades, tempo de dialogar mais que antes, tempo de mais carinho um com o outro, tempo de crescimento a dois e na família. Esse é o tempo no qual veremos se o alicerce foi bem preparado. Tempo do casal se comportar como colunas bem mais fincadas em Jesus Cristo. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eclesiastes 7,14. É um tempo de muita cautela e amor, compromisso entre o casal. Não tenha restrições, confesse as suas fraquezas para o seu cônjuge. Tem alguém melhor para isso que sua própria carne? A pessoa que você escolheu para dividir as coisas boas e as coisas que não são boas. Está escrito em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A minha fraqueza é a fortaleza dele, e a minha fortaleza é a fraqueza dele. Andando os dois juntos e unidos, serão mais fortes do que um só. Jesus está conosco para nos ajudar, orientar e fortalecer nossa união. Quando ele está triste, eu o alegro, e assim o mesmo ele faz. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Caso você queira aprender um pouquinho mais sobre sabedoria, leia o capítulo 7 de Eclesiastes. Que coisa mais linda é um homem ou uma mulher com sabedoria vinda de Deus, que sabe dar conselhos, age com cautela, não fala como um tolo. Assim está escrito em Tiago, capítulo 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitos dizem que se conselho fosse bom, seria vendido, mas isso não é verdade. Um conselho sábio muda a trajetória de uma vida, de uma cidade ou até de um país. Gente, por hoje é só. Vejo você na continuação deste capítulo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Até lá!